Sou enfermeiro, né? Brasileiro, tá evidente, né? Mas trabalho aqui no Canadá já tem 3 anos e especificamente na província do Quebec. Então, quem chegou aí recente ou quem já está há muito tempo, e eu compartilho dessa oportunidade que tem de vir trabalhar aqui no Canadá, especificamente na província do Quebec, que eu acho que é o processo mais rápido que tem. Dito isso, não vou me prolongar muito. Hoje a proposta da live, como é que é o trabalho, como é que é a rotina de trabalho. Então eu organizei aqui, né, porque eu não ia fazer tudo de cabeça, para não esquecer nada. Então, assim, só para ilustrar um pouco, e quem quiser, fica aí, tá? Não sai, fica aí. No final, manda sua pergunta, ou se quiser entrar ao vivo, né? Só clicar na câmerazinha ali embaixo mais, entra ao vivo, não se acanhe, entre ao vivo e faça suas perguntas. Quem entra ao vivo, eu respondo mais que uma pergunta. Ali pelo texto eu vou responder uma e a gente segue. Então fica aí. Então como que funciona assim para não tomar muito tempo assim nessa live? Antes só dar um panorama, então eu trabalho num hospital público, né? Um hospital geral, que ele é especialista em hemodiálise, nefro. Qual outra coisa que ele é especialista? Acho que é mais isso. Emergência 24 horas. E quando eu cheguei, eu trabalhei por um ano num andar, num setor que era ortocirurgia, né? Alguns casos de cirurgia geral, hemato-onco, e depois começou a ter alguns casos de cirurgia gineco e cirurgia uro também. Depois desse um ano, eu mudei e fui para o departamento de nefrologia e transplante renal. E lá eu já estou há mais de 2 anos, né? 2 anos e um pouquinho. Não 2 anos. 2 anos e um mês. Eu tô lá. Então, essa é a minha experiência. E aí, nesse andar de nefro, tem pacientes nefro, óbvio, transplantados renais, e alguns pacientes cardio, alguns pacientes neuro, pacientes de clínica médica, e é isso a minha realidade. Então, como que acontece? Tem 3 turnos, né? É o turno da manhã, Matin, que é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. O turno do soir, que é o meu turno, que é das 4 da tarde à meia-noite. E tem o turno da nuit, da noite, que é da meia-noite até às 8 horas da manhã, do outro dia. Às 8 horas, né? Óbvio. Então, eu como entro às 16 horas, eu chego lá uns 15 minutos antes. Aí já me troquei, né? Tudo, cheguei. E vou fazer o quê? Vou olhar a minha divisão de pacientes e com quem que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar sozinho? Aí tem lá os pacientes que eu vou ser responsável. 4, 5, 6 pacientes, depende do grau de autonomia e do nível de cuidados de cada paciente. Ah, vou trabalhar em diade, como a gente fala aqui, né? Em dupla. Vou trabalhar com uma enfermeira auxiliar ou com outro enfermeiro. Então a gente vai ter aí 9, 10, 11 até 12 pacientes para trabalhar em dupla. Olhei lá a minha divisão, essa divisão quem faz é a enfermeira assistente-chefe. Cada turno desses que eu falei tem uma enfermeira assistente-chefe. É uma enfermeira que ela cuida só dos processos administrativos gerenciais de um turno de trabalho. Então ela já fez a divisão num dia anterior, ela dá uma olhada, uma verificada antes, então ela chega um pouco antes. Se tudo dá certo, ela coloca lá no mural a divisão, tá lá meu nome e os pacientes e com quem que eu vou trabalhar, tá? Então, uma vez que eu sei que meus pacientes, eu vou, entro no computador, no prontuário eletrônico e vou lá fazer a, o meu plano de cuidados. Então eu seleciono cada paciente que eu vou ter, segundo a divisão, vou olhar esses pacientes e aí cada paciente, o enfermeiro anterior não tem uma passagem de plantão verbal nesse momento. Cada enfermeiro que estava no turno anterior que o seu, ele vai escrever, a gente fala de memoir. Se você entra no paciente no prontuário, entrei no prontuário da Maria de Souza, vai ter lá um memo que é um breve resumo, assim, hoje ela fez tal exame,
ela começou antibiótico na veia e, e ela aguarda, sei lá, fisioterapia. É só um panorama geral. E vou olhando os pacientes que eu tive na divisão e vou lendo meus memos. E depois que eu leio meus memos, pouco importa a ordem, eu faço a impressão do meu plano de cuidados. No computador, no prontuário eletrônico, cada paciente tem um plano de cuidados que foi feito por um enfermeiro quando ele chegou no setor. Então, esse plano de cuidados vai ter quando que a gente tem que trocar o acesso venoso, qual o risco dele de queda, tem risco para fazer úlcera de pressão, ele está em jejum, tudo está lá dentro do plano de cuidados, que é nós, os enfermeiros, que alimentam, segundo a nossa avaliação, esse plano de cuidados. Por que eu imprimo? Porque eu vou ter uma visão geral de todos aqueles pacientes da minha divisão. Por exemplo, eu estou trabalhando hoje sozinho, eu tenho 5 pacientes, então eu vou ter na minha mão os 5 pacientes e lá vai ter todos os cuidados, né, que eu vou precisar fazer e algumas considerações que os enfermeiros que já cuidaram dele colocaram lá. Por exemplo, se o paciente ele é autônomo, ele caminha sozinho ou ele utiliza uma bengala, um andador, o que mais que está lá? Se tem que trocar o curativo, quantos curativos ele tem, se eu preciso fazer controle de in e out, né? O balanço hídrico, meu Deus, estou esquecendo o nome das coisas. O balanço hídrico, então tudo está lá no plano, porque algum enfermeiro avaliou e foi alimentando o plano, ou se o médico prescreveu, algo, a gente vai e coloca dentro desse plano. Aqui dá um pouco de confusão, porque o médico ainda usa, na minha realidade, usa o prontuário papel. Então ele escreve lá, colocar o paciente, ou até mesmo o físio, né? Enfim, prescreve lá no prontuário papel, colocar o paciente sentado nas alimentações para estimular a autonomia e mobilização. Eu vou lá, olho esse prontuário, papel, e vou lá e faço a atualização no meu plano de cuidados. Até aqui tá tudo claro? Então, peguei meus pacientes, li os memos, tenho uma ideia geral dos meus pacientes, imprimi meu plano de cuidados. Se eu estou trabalhando em dupla, eu discuto com o colega, a gente tem isso, esse aqui tem que ver os sinais vitais no início do plantão e na hora de dormir, esse aqui tem que trocar um curativo ou avaliar esse curativo para ver se a gente precisa trocar esse curativo. E aí a gente vai discutindo e vai fazendo anotações no plano ali, antes de partir, porque a gente fala aqui da turnê, que é realmente fazer visita nos quartos dos pacientes que a gente tem na unidade. Mas antes de sair, a gente também tem a prescrição de medicamentos, né? Que ela é informatizada, ela está dentro do prontuário do paciente, mas ela tem papel para a gente fazer a checagem. Então eu vou ter o meu plano para trabalhar e vou ter as minhas prescrições de medicamentos. E lá eu olho e também faço anotações pertinentes do tipo, eu tenho um antibiótico para dar às 10 horas da noite no paciente X. No paciente Y eu tenho uma furosemida para dar às 5 horas. Porque sou eu o responsável, é o enfermeiro. O enfermeiro auxiliar, ele não pode dar medicamento na veia. Ele não pode dar antibiótico na veia. Ele só pode manipular soro que está na veia, colocar, tirar. No mais, os enfermeiros que são responsáveis. Então, faço essas anotações pertinentes para organizar o meu trabalho. Também discuto o que tem junto com a dupla ou sozinho. Eu vou falar com o preposé, que eu já disse aqui que o preposé, os técnicos de enfermagem brasileiros podem atuar como preposé. Então, eu falo com o preposé nesse momento ou depois, se eu tenho um paciente, o paciente de tal quarto precisa que ele caminhe. Então, quando você tiver tempo, preposé, você vai e pega o paciente e caminha com ele aqui no andar.
O paciente tal vai fazer exame, prepara ele. O paciente Y precisa de ajuda para comer. Então é o preposé que cuida disso tudo, sabe? Só para vocês terem uma ideia. Bom, organizei tudo antes de partir com o meu carrinho, que o meu carrinho tem lá seringa vazia, seringa para aspirar heparina, seringa pronta com soro fisiológico. Eu coloco também o meu cartable, que é como um fichário com as prescrições de medicamento dentro, para quando eu chegar em cada quarto eu conseguir checar os medicamentos que já estão dentro do quarto, dentro de uma farmácia, né, como é que eu posso traduzir isso? É uma farmácia fechada, a gente tem a chave, abre e os medicamentos já estão lá, porque eles chegaram de manhã cedo. Então, botei tudo no meu carrinho, a gente senta e espera essa AIC, que fez a divisão, que é a responsável pelo plantão do ponto de vista gerencial e administrativo. Ela vai fazer um panorama, meio que uma passagem de plantão geral, então ela vai falar, a gente senta lá e ela vai falar para todo, vai passar por cada paciente do andar e vai ficar falando: olha, esse paciente aconteceu isso, esse paciente aconteceu aquilo. Também ela dá um breve panorama, assim, do ponto de vista organizacional e das prioridades a serem feitas com cada paciente. Então, dito isso, eu pego o meu carrinho, sozinho ou em dupla, e vou seguindo aquela minha lógica, ou a lógica, não a lógica de ordem dos quartos, mas assim, o que eu acho que é prioridade. Se o paciente tem algum cuidado específico, eu vou dar prioridade. Se o paciente tem alguma medicação que já está correndo na vez, sei lá, uma amiodarona, uma heparina IV, esse vai ser o paciente que eu vou olhar primeiro, por exemplo. É um paciente que está muito confuso, que tem risco de queda. Os pacientes autônomos, geralmente eu deixo por último para ver nas minhas visitas. Então eu vou lá com o meu carrinho, com tudo que eu preciso, também aparelho para verificar a glicemia. Se eu trabalho sozinho, eu tenho que fazer isso também. Se eu trabalho em dupla, enfermeira auxiliar pode fazer a glicemia, né? E é isso. E aí entra no quarto, conversa com o paciente, avalia. Todas as avaliações que eu faço do paciente tem a ficha clínica dele. Então eu entro no computador, dentro do quarto do paciente, ou depois, se eu quiser, e eu descrevo a minha avaliação. Então a ficha clínica está lá online, está dentro do prontuário eletrônico do paciente, e tem uma lógica lá. E a gente faz a avaliação e vai. Tem campos que eu posso escrever e tem campos que a gente só seleciona. Ele é bem prático, tipo sistema neurológico. Se você vai fazer uma avaliação neurológica, vai ter tudo lá. Tamanho de pupila, se reage, se não reage, se é capaz de mover os 4 membros, se tem perda de força, e tudo isso tu vai marcando lá dentro e fica dentro do prontuário dele. Estado mental, tá confuso, tá orientado, tá falando, não tá falando coisa com coisa, tudo isso você vai colocando lá. Tem acesso venoso central, o curativo tá limpo, o curativo não tá limpo, tem acesso venoso periférico, eu irriguei, vi que ele tá bom, tudo isso eu consigo colocar dentro da ficha clínica, é o enfermeiro que faz a avaliação. Nenhum outro profissional faz, o enfermeiro auxiliar não faz e o preposé muito menos, tá? Então fiz a minha avaliação daquele paciente, né? Então cheguei, entrei no quarto, fiz a avaliação. Se eu estou trabalhando em dupla, o enfermeiro auxiliar, né, enfermeira auxiliar, vai dar os medicamentos para o paciente enquanto eu faço a avaliação, enquanto eu verifico os sinais vitais. Eu vou fazendo a minha avaliação, vou preenchendo no computador. Isso é papel do enfermeiro. A avaliação física e mental é papel exclusivo do enfermeiro aqui no Quebec. E assim eu sigo com meus próximos pacientes e vou fazendo isso. E aí, terminei, vi todos os meus pacientes. O que eu vou fazer agora com o meu tempo? Né? Se eu tenho tempo disponível. Eu vou agora fazer as anotações. Ah, Lucas, é evolução? Não, não é uma evolução. Porque a ficha clínica já é considerada uma evolução aqui. Porque o enfermeiro anterior, por exemplo, se o paciente tem um curativo, ele já olhou lá e colocou como é que estava esse curativo. Estava limpo, estava intacto, não tinha nenhum problema, ou se já tinha
um pouco de sangue seco, né? Ele marca lá a quantidade de porcentagem que ele acha que estava o curativo, se precisa trocar no próximo turno, ou se ele já trocou. Então eu vou lá, olho esse curativo e digo, né, se vou na ficha clínica, né, se eu faço uma ação, se eu troco ele, eu vou lá e digo na ficha clínica que eu troquei, ou se eu só observei ele estava limpo, não tinha nenhum problema, eu também vou lá e faço isso na ficha clínica do paciente. E tem todos os campos lá. Eliminação, se ele está com sonda, tu vai descrever tudo, se a sonda tem depósitos, qual é a cor da urina, é muito prático. Qual outra coisa? Alimentação, qual a alimentação que ele está tendo? É uma alimentação por... Meu Deus, eu estou esquecendo os nomes em português. Por sonda nasointeral, tá lá, tá correndo essa dieta, não tá correndo, o paciente come pela... Então tudo você marca na ficha clínica, toda a tua avaliação. Então na hora que você senta para fazer a nota naquele paciente, você coloca alterações que ocorreram, né? Ah, o paciente teve uma queda, aí tu vai lá e coloca que ele teve uma queda. Ah, o paciente se queixou de dor, aí você fez a avaliação da dor, você administrou um medicamento que era, se o paciente tivesse dor, essa é uma anotação pertinente para colocar ali na anotação do prontuário do paciente. Então você não faz evoluções grandes, porque você já preencheu a ficha clínica completa, que é da cabeça aos pés. Ficou claro isso? E é isso que você vai fazer. E depois que você faz isso, tem outros processos, que é exatamente pegar o prontuário do paciente, ver se tem novas prescrições, se o médico atualizou algum medicamento, e aí você vai atualizar na prescrição do paciente que ele fez uma atualização, e assim você faz os seus cuidados. Depois a gente entra no período aí que vai ter pausa, começa a ter pausa, então a equipe se organiza para sair de pausa. Se fosse o pessoal do dia, se organiza para quem que vai primeiro almoçar, quem que vai em segundo tempo almoçar. Se é na noite, o pessoal se organiza para quem que vai descansar, quem que descansa primeiro, quem que descansa segundo. Depois que volta dos respectivos descansos, almoço, no meu caso, né, janta ou somente descanso, né? Começa às 18, vai até às 19, a primeira turma vai fazer essa pausa paga, e aí a segunda turma vai das 19 às 20. A gente volta, se organiza de novo para fazer o segundo turno de visitas, que geralmente está ligado também com a prescrição dos medicamentos que são padrão. Então a gente faz a segunda visita, vai administrar medicamentos, vai avaliar de novo os pacientes. Se nada mudou, você nada muda na ficha clínica do paciente. Se teve alguma alteração, você muda lá. Porque, né, lembrando, é o enfermeiro que faz a avaliação do paciente. Então a gente faz 2 visitas por turno de trabalho, em cada quarto, no mínimo uma, né? Mas se o paciente demanda, precisa, você vai mais vezes em algum quarto para fazer outros cuidados. Alimenta o prontuário do paciente, né? E também vai alimentando, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui na minha... E também vai alimentando os memos, né? Como eu falei lá no início, a gente lê o memo do turno anterior, agora é o momento de estar escrevendo o que aconteceu minimamente, né? Para o pessoal que vai chegar à noite olhar de cada paciente os memos. E aí a gente terminou o plantão, a AIC, que é a enfermeira administrativa e gerencial, ela vai pegar o plantão de você. Então você vai falar, olha, o paciente do quarto 10, aconteceu isso e isso, fiz isso, ele fez aquilo, e ela faz algumas anotações, porque ela vai depois sentar com a IC da noite que chega e vai dar um panorama geral dos pacientes e da unidade para a enfermeira IC da noite, para o pessoal da noite depois vai começar o turno e assim a gente segue. E aí, o que você achou da rotina? Eu tentei assim, né, passar de maneira assim mais dinâmica como é que é essas rotinas de trabalho, como é que é a sua rotina aí? É muito diferente? Eu quando era enfermeira, eu lembro, né, que a gente ficava muito mesmo resolvendo muita
pepino e muita questão administrativa, né? Leito e transferência de paciente e, enfim, uma panaceia de coisas assim. Fazia alguns procedimentos específicos e fazia alguma outra evolução, porque eu trabalhei em unidade clínica, trabalhei em emergência, não cheguei a trabalhar em UTI, mas é muito diferente, né, da rotina que você está habituado. Eu sei que tem essa diferença aqui, principalmente que a gente faz, né, que é realmente prestar assistência ao paciente. Mas assim, é muito tranquilo. A gente tem capacidade de sobra, formação nossa, né, brasileira, de sobra para fazer assistência. Você acompanha o paciente, você olha ele, você faz os sinais vitais, você troca curativo. Enfim, você está muito perto do paciente. Isso, sem sombra de dúvida, você se apropria mais do paciente que você está acompanhando, né? Até porque tem a enfermeira AIC que cuida dos processos administrativos gerenciais. Então, tu não vai ficar se envolvendo com transferência, com manutenção que tem que ser feita em determinado banheiro. Tu só comunica para ela que vai fazer toda essa parte aí, sabe? E é isso. Quem tá aí que gostaria. Gente, já falei, não se acanhe. Tem a câmera aqui, entra e faz várias perguntas que eu vou responder. Quem entra ao vivo comigo, eu respondo várias perguntas, tá? Se não, eu vou começar a ler aqui. Mandem as perguntas aqui, que eu vou começar a ler e responder uma pergunta só, né? Mas quem entra ao vivo, vamos ver se alguém entra aqui. Vamos lá se você pode entrar aqui. Tem 2 pessoas aqui. Entra aí, vamos bater um papo. Aí você faz várias perguntas e eu respondo. A gente tem tempo aí, ó, uns 4 minutos. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Como é que é o teu nome? Naruê. Naruê. É porque não tem Isso. acento, né? Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou chamar? Tudo bom, É, Naruê? tudo bem, e você? Tudo ótimo. De onde é que você fala? Eu sou de Curitiba, Paraná. Curitiba? Isso, Adoro, aham. adoro Curitiba. Eu morava em É. Joinville, Ah, pertinho aqui, então. aí do lado. É. Tem alguns amigos em Curitiba. Alguns amigos. É? Ah, que legal. Mas e aí? O que tu achou da rotina? Alguma pergunta específica? Eu vi que tu mandou uma pergunta lá. Manda essa pergunta e já pensa na próxima que a gente vai Aham. bater um papo aí. Pelo que eu entendi, a rotina do enfermeiro assistencial é maravilhosa, né? Sem ter essa pressão de resolver administrativo com manutenção, você fica somente assistencial direto com o paciente também, né? Então, você tem um cuidado integral muito bom ali, que você sabe, né, o que você está fazendo com cada um. A minha pergunta é, que eu sou enfermeira de centro cirúrgico há 15 anos já, como que é essa parte do enfermeiro no centro cirúrgico, né? Se é parecida com aqui, que o enfermeiro é chefe da cirurgia, do centro cirúrgico, né? Ou ele atua em salas específicas? Legal, tua pergunta é bem legal. Então, o enfermeiro do centro cirúrgico, ele atua no pré, na sala de pré-op, na Uhum. sala do pós-op. Como é que é a sala de... Ai, Recuperação pós-anestésica. recuperação, isso. Eu ia falar a sala de réveil, que é em francês. É. Fica na sala e também fica dentro das salas de cirurgia. Então aprende muito a não só circular, mas também estar na cirurgia e ser Uhum. assistente de cirurgia. Tem formação específica para ser assistente de cirurgia, enfermeiro de bloco operatório aqui. Mas isso é uma coisa que é mais para frente. Por que, que eu digo que é mais para frente? Porque no processo para contratar, pelo menos eu não conheço até agora, enfermeiros brasileiros que foram direto para o centro cirúrgico. Ah, O que, que acontece? E também já conheci enfermeiras como você, que tinham uma grande experiência em centro cirúrgico, conseguiram vir para cá, mas elas fizeram um caminho que todo mundo faz, que é uhum. assistência em setor clínico ou cirúrgico. Aí Aham, às vezes pode ser específico, igual eu estou no setor de nefro, mas é clínica, né? aham.
como tem setor cirúrgico específico, só que é para esse lugar que são as vagas. Então, primeiramente, vai trabalhar em setor clínico e cirúrgico, né? Aham. Depois, talvez, o caminho, se você quer isso, você pede vaga, você tenta se candidatar, faz formação específica para entrar no centro cirúrgico. Porque dentro do centro cirúrgico vai ser a mesma lógica. Vai ter por turno uma AIC, que é a Aham. enfermeira, que é só a burocracia, que vai organizar a sala, muda a sala, falta profissional aqui e ali, o paciente X vai para a UTI, vai para tal quarto, e os Aham. outros enfermeiros assistenciais, como eu te falei, vão estar Entendi. no pré, preparando, Aham. mais é na sala de pós-anestésica, porque ali tem muito cuidado, né? Sim. Estuba, Aham. medicação, bomba, Aham. e também dentro do centro cirúrgico, fazendo instrumentação e Uhum. auxiliar de cirurgia. Tá. Aham. Tá. Os únicos específicos que eu já sei no processo de conseguir emprego foi as enfermeiras de neonatologia, ou seja, Hum. enfermeiras que eram neonato. O UTI Aham. neonato no Brasil, eles colocam já direto também. Aham. E enfermeiras de ginecobstetrícia de maternidade, assim, que tem Tá. experiência, eles já colocam. Mas fora isso, via de regra, vai trabalhar em setor clínico, setor cirúrgico primeiro, Tá. né? Uhum. Não tem como fugir disso, até porque as vagas são para hospitais, assim, gerais ou hospitais com alguma especialidade específica, mas é isso. Uhum. Manda a próxima. Como tu entrou ao vivo, tu pode mandar mais perguntas, assim. Não precisa estar É. relacionada com rotina de trabalho. O que tu gostaria de saber aí? E eu sou enfermeira pediátrica também, né? Então eu gosto muito da parte infantil. Então, eu sou enfermeira pediátrica de centro cirúrgico, né? Então, a maioria das vezes vejo vocês, né, você e outros que eu acompanho falando mais de adulto, né? Como é para a área de enfermagem de pediatria, se tem um campo igual ou parecido com o para adulto aí. Eu não sei se já veio enfermeira direto para pediatria, mas eu sei que tem brasileira que trabalha em setor pediátrico aqui em Ville do Quebec, Aham, tá. sabe? Que trabalha. Agora, eu não sei se veria direto. Talvez seria Aham, meu processo, processo. o mesmo processo. Primeiro tu chega, né, o processo faz acolhimento, fica uma semana só literalmente estudando, sabendo quais ferramentas que vai usar, processos de trabalho, uma semana Aham, é só formação. Para entendi. depois tu ir para o setor. No setor vai ter um enfermeiro que te acompanha durante 30, 40 dias. Tu não fica Aham, sozinho, durante 30, 40 dias tu é sombra, não sim. é? Então, esse enfermeiro vai te formando naquele setor, para só Aham, depois tu começar a ficar sozinho. Aí depois desse tempo, aí sim, que aqui tem o exame, né? Também se sim. chama o exame da Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Você chega como, digamos, como se fosse um residente, vai para entender Sim. melhor. Você é um Aham, residente, você tem respaldo, você não faz tudo, você não vai para UTI nem em emergência. E a partir do momento que você aplica, faz o exame da ordem e você passa, aí você vira enfermeiro clínico. ah, tá. Sai daquela situação de, digamos, residente ou candidato. Aqui eles chamam candidato de exercício da profissão enfermeiro. Uhum. E aí, a partir desse momento, você pode postular, se tiver vaga, para determinados lugares, mudar de turno. Ah, não, Ah, o meu sonho, eu sou adaptado por trabalhar à noite. Tem vaga à noite? Tem. Então, pum, tu vai para a noite, sei lá onde tiver vaga. aham, E pleitear essas mudanças aí de setores, conforme a tua experiência. tá. Mas no primeiro momento é isso: clínico cirúrgico, enfermeiras que foram para o TINEL, Uhum. formação conjunta ali 30, 40 dias de dias de trabalho, né? Não é dias corridos. Depois você fica sozinho, e depois tu ganha autonomia quando faz a prova.
E aí Tá. tu pode trilhar esses caminhos aí, tipo bloco operatório ou pediatria, vice-versa. As Uhum. pessoas começam daí a procurar realmente o que se identifica ou conforme a experiência, né? E tem um tempo para fazer essa prova da ordem? Por Tem, exemplo, você tem até um ano, 2 anos para tem, fazer? eles colocaram agora recentemente até 3 anos. Ah, Quando eu cheguei em 2022 era meio que compulsório fazer, agora tu não é compulsório. aham. Não, antes, minto, antes de eu chegar era compulsório. Então eles vão adaptando para realmente ser um processo mais tranquilo. Porque Entendi. também no passado, até acho que 2022, 23, a taxa a taxa de sucesso não era lá das É. melhores. Então eles Uhum. começaram a fazer muitas medidas para melhorar. Então os últimos agora é acima de 90%, acho que a última foi acima de 95%, então não é algo, meu Deus do céu, né? É algo que tá fácil, assim, digamos, né? Se compara com os anos anteriores, tu não é obrigado a fazer, tu faz quando você quer. Tu tem duas Ah, oportunidades no ano, tu tem aham. março e setembro para fazer, Ah, entendi. e é isso. E tu tem 3 anos para fazer e tu tem, acho que até a quarta falha, tu pode falhar 3 vezes, se eu não me engano. Que foi Ah, outras então, coisas que melhorou. eles Melhorou, corrigiram. Isso entendi. eu não tenho certo, eu teria que ver, Aham. sabe? Para tu repetir o exame da ordem. Ah, E entendi. tu só faz aqui, né? Tu não Aham. precisa fazer. Isso não é impeditivo de vir, por exemplo, trabalhar, né? O exame. Sim. Uhum. Então, mais uma pergunta, já que você entrou ao vivo, três perguntas. A minha última pergunta é com relação a mestrado e pós-graduação aí. Se eles incentivam com relação à parte financeira e carga horária, se, por exemplo, eu quero começar a fazer um mestrado, se diminui essa carga horária de trabalho ou entra uma melhoria de salário para poder pagar, porque eu não sei se aí é pago ou é público as universidades para estudo. Então vamos por partes. Primeiro que o ensino superior ele é pago. Ah, Ele é pago aqui. O que é gratuito é o ensino de base, primário, aham, primário, secundário e depois a universidade, faculdade é paga. O que acontece, sim, acho que é um pulo do gato. Enquanto tu está nesse processo aqui, existe algo que eu vou falar lá no meu evento, que é a residência permanente. Eu não sei tá, se você ouviu falar ou se as pessoas já ouviram falar. A já, residência aham, permanente te dá status de quase cidadão. Você uhum, não precisa mais de vistos para permanecer no Canadá. Então, tá, com 2 anos aqui, você pede a residência permanente, que é um dos uhum, programas, porque você é enfermeiro, então você pede a residência permanente. Com a residência permanente, ela te dá a possibilidade de pagar taxas igual a um cidadão, porque também o ensino, assim como nos Estados Unidos, aqui no Canadá, é negócio, aham, movimenta muito dinheiro. E quem movimenta são os estudantes internacionais, os que não são cidadãos, né? sim, Só que quando você tem a residência permanente, você muda o seu status e você tem os mesmos direitos que um cidadão. Então você vai pagar uma taxa ah, igual do cidadão. Então, assim, digamos que, vamos lá, um mestrado saia para um estudante internacional, não sei, US$ 20.000, não sei, 10 mil, 20 mil, para pagar no ano, e geralmente a taxa é referente ao ano, a gente vai pagar, sei lá, dependendo, 4, 5 mil no ano. aham, Não é por mês, né? Então isso já diminui muito o custo. Muito custo. O que acontece? Você pode mudar a tua carga horária. Tu pode ah, mudar, se tu trabalha a tempo pleno, tu pode, lógico que vai ter impacto no teu salário. sim, Tem bolsa que a própria Ordem dos Enfermeiros fornece. Então, uhum, tu entra lá com um pedido. Aí vai ter os critérios, né? A própria ordem dá bolsas, tanto de formação para enfermeiro, que aqui tem enfermeiro especialista, que aham, seria no nível de mestrado, tá?
seria sim. que chama IPS, Infirmière Praticienne Spécialisée, que é Uhum, nível de mestrado, são 2 anos, que você pode continuar a estudar, fazer doutorado, ou você pode trabalhar na assistência, e aí você abre muito mais o leque de atuação, porque pede exame, prescreve medicamento, enfim. Mas é uma formação nível de mestrado. tá. Tu perguntou disso, né, da taxa, Aham, incentivo eu sei que a ordem faz. aham, No hospital, tu mudaria o teu regime de trabalho, aí eles aham, tendem a fazer uma flexibilização aí para você conseguir estudar, aham. mas é certo que você trabalha menos, você recebe menos. Menos, sim, aham, Ao título de formação, sim, porque, por exemplo, o IPS, se você faz, que como um mestrado, né? Se você faz a formação de IPS, a super enfermeira que eles chamam aqui, você muda de lá que eu já falei das escalas de salário, sim, né? A gente, aham, como enfermeiro assistencial clínico, tem lá as faixas que conforme o tempo de trabalho você vai aumentando a sua hora de trabalho. Já o enfermeiro IPS tem outra escala. Então ele já uhum, começa, por exemplo, da base dele, eu não sei agora de cabeça, mas ele, digamos, o IPS já começa muito alto, a uhum, sua escala de hora e aí de salário, né, por hora. Então, conforme você sim, vai passando, você vai aumentar. Então tem esse estímulo. Até que o exemplo que eu dei da enfermeira AIC, né, aham, ela já não tem a mesma escala de hora igual o assistencial, ela tem uma hora maior. ah, E sim, assim é. Se você ocupa, por exemplo, o chefe de unidade, a sua hora é maior. aham, Se você é chefe de um departamento inteiro, tipo a minha. Eu tenho uma chefe que ela é do departamento de nefro, não é só do andar, ela é nefro e transplante, então ela tem outras unidades que ela é chefe. Então a aham, hora dela é outro patamar de hora, porque ela sim, tem mais responsabilidades. sim, aham, E aí, isso tu pode galgar também. Tem enfermeiras brasileiras. No meu hospital tem enfermeira brasileira que é chefe de andar, por exemplo, uhum, enfermeira brasileira. entendi, Então, tudo assim, conforme mais tu tem responsabilidade, mais a tua hora vai valer. entendi. Uhum. Lógico que é um processo, né? A É, gente também não, não vai chegar aqui e vai sentar na janela. não Tem tem que nem como, né? chegar e se apropriando, mas assim, a Sim, perspectiva existe. Tá aí. aham, sim. Tem oportunidades maiores para crescer do que aqui. Sim, Valorização, é. assim, sim, porque aqui é algo uniforme, né? A gente está falando É. do, da província. E o Sim, processo é para trabalhar na província, em várias aham, regiões, não só em Ville do Quebec ou Montreal, várias regiões. sim, E se tu muda, também tu carrega esse tempo. E agora eles estão discutindo, só para terminar, a implantação de uniformizar também com o privado. Então, pouco importa se tu sair em algum momento e ir para o privado, tu também carregar ah, essa antiguidade para te determinar o teu salário. Se sim, bem que no privado, porque eles tiram alguns direitos, né, o privado, enfim, já paga mais também o privado. ah, Mas isso é outro papo, né? Só depois que tu tem a aham, residência permanente para poder migrar para o mercado privado. Mas a sim, discussão agora é deixar tudo uniforme. Pouco importa aham, se fica mudando dentro da província do Quebec, mas tu vai carregar a tua antiguidade. Então, se tu chegou lá, se tu chega e valida, tu falou quanto tempo que tu já trabalha? 15 anos? 15 anos, aham, É. Se tu valida toda a tua experiência, tu já atinge o último assistencial, tu já atinge o último echelon que a gente fala, o último aham, nível, né? Que hoje sim, tá US$ 54, 53,98, US$ 54 a hora. uhum, Então, pouco importa se tu mudar depois de emprego, tu vai garantir esse mínimo, né? Que na verdade é o topo já da escala, é, de sim, US$ 54. E aí, se você muda, se você adquire mais é, responsabilidade, tu sai dessa escala assistencial e vai para as outras que aí vai aumentando gradativamente uhum, a hora salário. maravilha, uhum,
Tá bom. Legal? Obrigada. Uhum. Muito Muito obrigada obrigado pelas aí pela informações. participação. Obrigada. Espero que você participe lá da Semana da Enfermagem Internacional para Aham. pegar tudo, porque eu sei que é muita coisa, eu É. falo, Uhum. repito no Instagram, mas é óbvio que não tem como passar tudo Sim, tudo no dia. se não fazer um evento desse que eu vou fazer para explicar os processos, Tá bom. tá? Uhum. Pode deixar. Obrigado pela Obrigada. participação. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, a Naruê participou, foi muito legal, muito produtiva a participação dela. E, bom, a gente bateu muito papo. Tem alguém aí que gostaria de entrar para terminar a live, fazer algumas perguntas? Tinha o Marciano, não sei se ele está aqui ainda. Vamos lá, Marciano, tá aí? É só aceitar aí o convite para a gente encerrar, que ficou longo aqui. Não, Marciano não tá aí? Marciano partiu? Bom, gente, então assim, expliquei um pouco da rotina, bate-papo com a Naruê, foi muito legal, muito produtivo. Espero que comenta aqui se essa rotina é muito fora do comum aí do que você faz no Brasil, o que você achou dela. Se inscreva lá na Semana da Enfermagem Internacional, o link está na bio, para entender mais sobre esse processo de trabalhar aqui, né? A enfermagem, enfermeiros com graduação e os técnicos de enfermagem, como o preposê. Ah, o que é preposê? Também olha lá nos meus destaques, tem lá, preposê, um ponto de interrogação. Clica lá que vocês vão ter uma ideia do que é o papel do preposê aqui na província do Quebec. Muito obrigado, tchau, tchau.